Quero falar agora sobre Dorival Júnior. O técnico do Corinthians corre risco de demissão em caso de derrota para o Palmeiras na quarta-feira, jogo da Copa do Brasil, partida de ida das oitavas de final. A resposta é não. Dorival Júnior será demitido se eliminado para o Palmeiras daqui a 2 semanas. Jogo nessa quarta de ida, partida de volta na outra quarta-feira. A situação dele é ruim no Parque São Jorge. O atual presidente, Osmar Stabile, está longe de se encantar com o que faz o Dorival Júnior, mas ele descarta por completo dispensar o treinador alvinegro em caso de tropeço contra o Palmeiras. Ele vai preferir esperar o fim da eliminatória para tomar sua decisão. Até porque os 2 últimos resultados não foram brilhantes, mas também deixaram alguma boa impressão. O Corinthians empatou com o Cruzeiro dentro de casa, terminando a partida melhor e amassando, não vou dizer amassando, mas pressionando o Cruzeiro e criando as principais oportunidades de gol. Contra o Botafogo no sábado, Dorival escalou mal o time e o Corinthians foi amplamente dominado pelo Botafogo. Mas, no segundo tempo, com as mexidas do Dorival, o Corinthians voltou a melhorar e foi buscar o empate. Então, não dá para dizer que o Dorival está encantando, mas tem dado sinais de recuperação e precisa confirmar esses sinais na eliminatória contra o Palmeiras. Só para completar, é importante destacar que o jogo contra o Palmeiras na quarta-feira é em casa, no domingo, Fortaleza também em casa, Campeonato Brasileiro, e na quarta-feira seguinte, confronto contra o Palmeiras no Allianz Parque, valendo a classificação para as quartas de final. Timão que, sob o comando do Dorival, soma 16 jogos com 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. A eliminação na Sul-Americana e a 11ª colocação no Brasileiro jogam contra a continuidade de Dorival Júnior. Hora de falar sobre o Corinthians e a busca por um ponta. A grande necessidade indicada por Dorival Júnior tem mais um alvo, Vitor Sá, 31 anos de idade, ponta esquerda, com passagem pelo Botafogo, pertence ao Krasnodar. O nome dele já havia sido sugerido ao Corinthians há algum tempo atrás, mas diante da dificuldade em fechar com as primeiras opções no mercado, o Corinthians conversa com o Krasnodar e com o Vitor Sá. Dá para dizer que a parte mais fácil dessa negociação é convencer o brasileiro a voltar para o nosso país. Ele entende que seria uma boa atuar como protagonista no Corinthians. Agora o Timão tenta chegar a um acordo com o Krasnodar, onde o Vitor Sá é titular absoluto, temporada passada de 25 jogos, 4 gols e 4 assistências, valor de mercado dele segundo o Transfer Market de 3 milhões de euros. Não sei se o Corinthians pagaria tanto dinheiro para um atleta com mais de 30 anos de idade. As negociações estão em fase inicial. Para completar a respeito do Corinthians, o Timão quitou nessa quarta-feira a primeira parcela dos prêmios atrasados, pela classificação para a Libertadores desse ano e pelo título do Campeonato Paulista. A dívida total era de 12 milhões de reais e o Corinthians prometeu fazer essa quitação em 3 parcelas. Não estou incluindo a grana que o Corinthians deve a Memphis Depay. São mais ou menos 5 milhões e 200 mil reais e o Memphis já notificou o Corinthians extrajudicialmente em 2 momentos. E o Corinthians precisará de um caminhão de dinheiro para pagar Memphis Depay no mês de agosto. É que além dos habituais 6 milhões de reais de custo todo mês, há o pagamento de 2 bônus. O primeiro por presenças em jogos, o segundo por gols/assistências. Só para você entender, o Memphis Depay assinou um contrato com o Corinthians em setembro do ano passado. Esse vínculo só se encerra em julho de 2026, mas para efeito de contabilidade ele foi dividido em 2. E a primeira parte termina na próxima quinta-feira, 31 de julho. A partir daí, em agosto, começa a vencer o prazo de pagamento dos bônus relacionados à primeira temporada. A data específica do contrato para pagamento é 20 de agosto. E todos os valores que eu vou passar a partir de agora são livres de impostos. Memphis Depay tem garantidos para 20 de agosto mais 11 milhões de reais. São 6 milhões e 300 mil reais por ter participado exatamente de 70% das partidas, seja em campo ou relacionado. E tem mais nesse momento 4 milhões e 700 mil reais por ter alcançado 29 gols/assistências. Foram 14 gols e 15 assistências. Se o Memphis Depay der um passe para gol ou marcar contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, em jogo da Copa do Brasil, ele terá alcançado 100% dos bônus
previstos nesse primeiro ano de contrato. Isso porque ele precisava de pelo menos 70% de aparições em jogos para conseguir 6 milhões e 300 mil reais, e ele conseguiu. Foram 67 jogos, já estou incluindo a partida de quarta-feira, nesse período que o Timão disputou. O Memphis Depay ficou à disposição em 47 jogos, 70,1%. Em relação a gols, haveria prêmios se ele conseguisse marcar ou dar assistência para 15 gols, para 20 gols, para 25 gols e para 30 gols. Nesse momento ele tem 29 participações em gol. Basta que ele consiga mais uma para que os seus 4 milhões e 700 mil reais de prêmio destinados a gols e assistência se tornem 6 milhões e 300 mil. Aí, nesse caso específico, a dívida do Corinthians para com o Memphis no mês de agosto, no dia 20, será de 12 milhões e 600 mil reais, com valores líquidos, todos os descontos, todos os impostos pagos pelo Timão. É também por isso que a diretoria do Corinthians andava tão preocupada com as contas relacionadas ao holandês. Esses custos de 6 milhões por mês já são absolutamente irreais e impagáveis. E agora a diretoria vai precisar buscar entre 11 e 12 milhões e 600 mil, vai depender da performance do jogador contra o Palmeiras para garantir o pagamento. Se não fizer o pagamento no dia 20 de agosto, o Memphis fará como já fez em relação ao prêmio do título do Campeonato Paulista. Vai notificar extrajudicialmente o Corinthians e essa situação já torna o valor ainda mais caro. O título do Paulista não foi pago, era de 4 milhões e 700 mil. Sem o pagamento com a notificação extrajudicial, acresceu-se um valor de 10% de multa, além de 1,5% de juros ao mês. O Corinthians ainda não fez a quitação do prêmio do Campeonato Paulista. Por falar no Memphis, foi dele o gol no empate 1-1 contra o Botafogo, nesse sábado no Nilton Santos, resultado importante, que impediu que a pressão aumentasse em relação a Dorival Júnior. Se bem que a partida contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, Copa do Brasil, é absolutamente decisiva para o futuro do treinador. Só para completar, destacar as palavras de Yuri Alberto, que voltou a campo depois de mais de 2 meses de ausência. Ele se mostrou bastante emocionado ao falar sobre a renovação de contrato com o Timão. Vínculo só se encerra em 2030. E você, o que pensa sobre os números do contrato de Memphis Depay? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. O Timão precisa de 200 milhões de reais até dezembro para ter dinheiro para pagar todas as suas contas na temporada de 2025. Esse cálculo foi feito pelo novo presidente, pelo presidente interino do Timão, Osmar Stabile. Como é que o Corinthians vai buscar 200 milhões de reais? Essa é a pergunta que tem sido feita por todos os dirigentes alvinegros nos últimos dias. Dá para contar que 50 milhões dessa grana virão de um adiantamento, graças ao contrato assinado com a Nike. Houve uma renovação em relação ao material esportivo e o Corinthians já tem 1/4 desses 200 milhões de reais. O Timão também pensou em antecipar receitas, mas o que eu consegui apurar é que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, já havia antecipado todas as receitas com direitos de transmissão de 2026, uma péssima notícia pro Timão. A tendência é que o Corinthians precise de uma grande venda. Como o Yuri Alberto não deve ser negociado, o Corinthians aguarda por propostas que possam chegar por Breno Bidon. Se viesse qualquer oferta pelo Memphis Depay, o Corinthians também aceitaria no ato, até para colocar um dinheiro em caixa e deixar de gastar cerca de 6 milhões de reais por mês entre salários, direitos de imagem, impostos e uma série de outros benefícios no contrato do atacante holandês. Só para completar, o Stabile também tem incentivado o pessoal do departamento de marketing a buscar novas receitas, e o que chamou mais a atenção dos dirigentes do Corinthians que substituem o Augusto Melo era a total falta de planejamento em relação a gastos. Outra coisa importante que certamente vai ser alvo de muito debate nos próximos dias no Corinthians: a atual administração descobriu cerca de 40 milhões gastos por Augusto Melo sem qualquer nota fiscal ou comprovação. Como é que foram utilizados esses 40 milhões de reais? Estamos falando de muito dinheiro. Estou em busca de mais informações para trazer detalhes para vocês. Combinado? Preciso te contar agora se existe proposta ou sondagem do Beşiktaş da Turquia por Mateuzinho. Informação que circulou nas últimas horas nas redes sociais. O lateral direito do Corinthians, que é titular absoluto, especialmente diante da escassez de concorrentes, teria entrado na mira do Beşiktaş, o clube turco,
que negociava com o Emerson Royal e acabou perdendo a disputa com o Flamengo. O Emerson Royal é inclusive aguardado no sábado no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente fala sobre o Fla. Mas sem um lateral brasileiro, a opção seria por outro lateral brasileiro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, para perguntar: Stabile, você foi procurado por alguém do Besiktas? A sondagem, proposta ou algo do gênero? O Osmar Stabile assegurou que até agora ninguém do Corinthians o procurou. O dirigente não descarta que possa ter havido algum contato com representantes do atleta, mas o Corinthians precisa ser informado sobre qualquer interesse, até porque é dono de 50% do valor de uma venda futura e de 100% dos direitos federativos. Jogador que na atual temporada soma 31 jogos e apenas um gol marcado. Ele havia sido comprado por 5 milhões de euros, que deram direito ao Corinthians ao valor de metade de uma venda futura, a outra metade segue vinculada ao rubro-negro. O valor de mercado do Mateuzinho hoje gira na casa dos 6 milhões de euros. A boa notícia para o torcedor alvinegro da quinta-feira veio da renovação de contrato de Yuri Alberto. O vínculo atual, que se encerrava em dezembro de 2027, foi prorrogado até junho de 2030. Dessa maneira, o Yuri Alberto garantiu multas rescisórias maiores para o Corinthians e também um reajuste salarial. Os vencimentos dele, que giravam na casa de 1.700.000 por mês, foram agora para mais de 2 milhões de reais por mês. Em troca, o Corinthians viu a multa em território nacional saltar para 500 milhões de reais, a multa para o mercado internacional de 100 milhões de euros. Desde que foi contratado, o Yuri Alberto disputou 184 jogos com 70 gols e o título do Campeonato Paulista. Só para completar, é importante contar que o Yuri está na reta final de recuperação de uma fratura nas costas e deve ser novidade nos próximos dias. A saideira sobre o timão, Memphis Depay se reuniu com representantes da Gaviões da Fiel e foi perguntado: e aí, o que você quer da vida? A resposta do holandês: quero continuar no Corinthians até o fim do meu contrato, na metade do ano que vem. Hora de trazer notícia positiva no Corinthians. O programa Fiel Torcedor registrou 15 mil sócios torcedores a mais nos últimos dias. Esse crescimento tem tudo a ver com a implementação do reconhecimento facial da Neoquímica Arena. Você não deve estar entendendo nada, eu explico. Todos os times de futebol das séries A e B do Campeonato Brasileiro passaram a ter a necessidade de utilização do reconhecimento facial para entrada no estádio. E esse movimento, logo de cara, por exemplo, acabou com cerca de 3 mil ingressos que eram distribuídos de forma ou de cortesia para corintianos. Isso significa que há mais ingressos à disposição de torcedores do Corinthians. Era uma das reivindicações do torcedor alvinegro. Eu sou sócio torcedor e na hora de comprar ingresso nunca aparece a possibilidade, os ingressos já estão esgotados, quando o meu programa de sócios torcedores fica disponível. Com essa queda no número de cortesias, além da diminuição do número de pessoas que têm ido ao estádio, Corinthians e Cruzeiro, por exemplo, na última quarta-feira, o 0x0 registrou o menor público do Timão na temporada, foram só 31 mil pagantes. Tudo isso fez com que torcedores corintianos voltassem a aderir ao programa de sócios torcedores, garantindo esse aumento de 15 mil pessoas. A tendência é que o fiel torcedor se normalize em alguns dias, mas a Neoquímica Arena volte a ter ocupação superior a 40 mil pessoas, como aconteceu numa sequência de quase 40 jogos entre o fim da temporada passada e a temporada atual. Hora de falar sobre o Corinthians, que precisa de 2 milhões de reais para terminar a série de dispensas na base. Augusto Melo, enquanto presidente, contratou 87 jogadores para as categorias amadoras. Desses 87, 40 já foram dispensados. E a nova diretoria quer demitir mais 30. Só que esses 30 têm um custo de 2 milhões de reais para serem dispensados, porque tem contratos longos e salários altos. Pois bem, o Corinthians não tem esses 2 milhões de reais e procura interessados nos jogadores para conseguir as rescisões de forma gratuita. Só para você ter uma ideia sobre o escândalo que foi a base do Corinthians sob o comando do Augusto Melo, dá para dizer que apenas 17 dos 87 jogadores contratados têm alguma serventia e utilidade na visão da atual diretoria. Importante contar também que o Corinthians do Augusto Melo nem tinha campo para dar treino
para tantos jogadores nas categorias de base, tamanho o inchaço dessas categorias menores. Houve momento em que o Corinthians precisou pedir campo da Portuguesa emprestado. Portuguesa e Corinthians dividem, tem centros de treinamentos um do lado do outro. Em alguns momentos o Corinthians utilizava campos da Portuguesa para poder dar treino para todos os jogadores das categorias de base. Vale a lembrança ainda daquela categoria sub-18 criada pelo Corinthians com a desculpa de que seria feita uma série de excursões pelo Brasil e exterior para dar visibilidade para atletas, para pensar nesses jogadores sendo vendidos. Pois bem, não houve nem sequer uma única excursão desse sub-18. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.